A gente quis trazer para vocês 4 grandes imperativos. Acho que, né, dentro de cada um deles tem muita coisa para ser discutida, é impossível que a gente consiga cobrir, né, aqui em poucos minutos tudo que está por detrás, né, de cada um desses imperativos que a gente traz. Mas vou tentar pincelar alguns temas que eu acho que são mais importantes e daqui a pouco a gente vai abrir para perguntas, então, né, fiquem à vontade para trazer suas perguntas e também, obviamente, estaremos felizes em, né, fazer, né, depois discussões específicas para abordar cada um desses temas com vocês. Mas o que são os 4 grandes pontos que a gente vê, né? Primeiro, uma necessidade muito grande de evoluir a proposta de valor para atender às necessidades desse consumidor que está mudando, que, né, tem necessidades que são diferentes das que existiam antes, que tem uma expectativa né, de experiência acima do que existia antes, com todo esse crescimento, né, dos players nativos digitais que oferecem essa experiência digital, né, distintiva e, ao mesmo tempo, uma habilidade do varejo tradicional de oferecer a experiência da loja ali, né, o corpo a corpo, a proximidade que tem tanto valor. Então, a gente entender como evoluir essa proposta de valor, adequando essas diferentes missões de compra, ajustando o sortimento, o preço e experiência para cada um dos públicos é muito importante. A gente falou também agora há pouco dessa dualidade do consumidor, né? Um consumidor que busca o valor, que está ali preocupado com a inflação percebida né, cada vez mais alta, mas que também busca a premiumização, que está disposto a gastar mais por itens, né, mais premium, itens dele que vem ele com aquele momento de indulgência, de se esbanjar. Então, como entender, né, essa dualidade e adequar essa proposta de valor, seja com arquitetura de marcas, arquitetura de preços, promoções, né, e ativações personalizadas que atendam a essa necessidade desse público, né, de consumo tão diferente. Acho que um segundo ponto é que não adianta a gente ter uma proposta de valor super forte, mas se ela não for consistente nos diferentes canais. Então, como a gente disse, né, a jornada do consumidor está omnicanal, essa omnicanalidade veio para ficar e os varejistas estão atuando em diferentes canais, estão interagindo com os consumidores em diferentes canais. E a expectativa do consumidor é de ter essa consistência da experiência. Então, uma experiência omnicanal integrada, com zero fricção, oferecendo conveniência, personalização, né, para que, de fato, a forma como a gente interage com o consumidor, as ofertas que sejam, né, colocadas para aquele consumidor, sejam pertinentes e adequadas ali às suas necessidades. Um terceiro ponto, e que pode ser um impulsionador para esses 2 primeiros imperativos, é alavancar dados e IA para acelerar a performance. Então, acho que, né, Gen AI, agentes, é algo que parecia um futuro distante e agora é a realidade. Se a gente olha, né, para fora, assim, os players estão né, cada vez mais alavancando dados, analytics, para conseguir operar com mais granularidade, então tomar decisões no nível PDV, adequar seu sortimento, né, de uma forma específica para as necessidades de cada ponto de venda e aumentar a precisão, a velocidade das suas decisões comerciais e operacionais. Aqui a gente acredita que tecnologia pode tanto destravar crescimento, né, rentabilidade, mas também muito produtividade, né, trazer ali mais eficiência para tarefas que antes, né, eram feitas de forma muito manual, trazendo inteligência e eficiência para o varejo. A gente vai mostrar um pouquinho mais, né, do que está acontecendo, mas a possibilidade de usar tecnologia, dados, analytics, ela é ao longo de toda a jornada do consumidor, né? Não é só ali no momento da compra, não é apenas no canal digital, mas é inclusive no ambiente da loja. E acho que, por fim, é muito importante pensar em como expandir o crescimento para além do core do varejo alimentar. É claro que não adianta, a gente não pode, né, tirar o olho do core, no final de contas, o mundo está, né, a parte mais representativa das receitas dos varejistas ainda são provenientes do core, mas essas adjacências elas podem ser fontes de rentabilidade muito importantes. Seja a expansão para categorias adjacentes que, né, visam atender as necessidades daquele consumidor que já está ali, que já está, né, interagindo, seja no mundo físico, nas nossas lojas, quanto nos canais digitais.
e seja também novas fontes de receita como retail media, serviços financeiros, que passam a compor um ecossistema de geração de valor para o varejo. Acho que retail media é um tema que a gente tem falado muito, a gente vê evoluções importantes, mas acho que no Brasil ainda nosso nível de maturidade está aquém do que a gente vê, né, em outros mercados mais maduros, como os Estados Unidos e Europa. Acho que ainda tem uma necessidade do varejo conseguir provar esse valor, provar, né, com dados, né, de forma consistente o retorno no investimento para a indústria e evoluir um pouco na sua forma de abordar a indústria, né, trazendo o skill e a expertise, as capacidades adequadas. Quando a gente, né, conversa um pouco com a indústria, eles mesmos falam essa abordagem de tentar ir com a mesma discussão ali do time comercial, né, falando tanto de investimento de trade quanto de retail media, não necessariamente é o melhor modelo. Você tem que ter os profissionais corretos com, né, os skills adequados para ter a discussão de mídia, para interagir com os times de marketing, com as agências que suportam a indústria. Acho que esse que é o caminho da geração de valor. E serviços financeiros, novamente, também é um viabilizador muito grande, né, do consumo no varejo e também uma alavanca importante para os varejistas. Então, acho que esses são, né, em alto nível aqui, 4 grandes imperativos que a gente vê como importantes. De novo, tem muita coisa para ser falada em cada um deles, mas acho que são temas que estarão aí na agenda, né, do varejo, né, nesses próximos anos. A gente tem alguns casos para ilustrar um pouco, né, de cada um desses imperativos. Então, nesse primeiro, né, da evolução da proposta de valor, desse entendimento do consumidor, a gente acredita que a personalização tem um poder enorme. Então, players como Target nos Estados Unidos são dos, né, casos de sucesso do uso de personalização como motor de crescimento, seja para interagir com cupons de desconto personalizados, promoções direcionadas, programas de benefícios, né, de fidelidade cada vez mais direcionados, que acho que tem um poder enorme. A gente vê também, né, pelos nossos dados, nossas pesquisas, que aqueles varejistas que estão investindo em tecnologia e IA, eles mostram um crescimento quase 3 vezes maior do que os demais players. Então, o TSR, né, o retorno aos shareholders muito mais acentuado naqueles varejistas que são líderes em dados, tecnologia e AI, como eu disse, né, anteriormente, isso é algo que acho que veio para ficar, então também um tema que vai ser, a gente vai ver muita movimentação, muita evolução aí nos próximos anos. Acho que falando um pouco mais sobre tecnologia ao longo da jornada, né, do consumidor, como a gente falou anteriormente, os casos de uso estão evoluindo muito rapidamente. E não são casos de uso só no mundo digital. A gente vê diversos casos de uso que já são acessíveis com tecnologias que não tem um investimento proibitivo acontecendo ao longo da jornada do consumidor na loja. Então, seja um alerta inicial a entrar na loja, uma associação de meios digitais para descoberta e navegação na loja, com o uso de QR Code, com, né, a interação ao mesmo tempo ali no mundo físico e usando aplicativos dessas lojas, uma assistência mais personalizada com time de vendas do varejo usando o Copilot e outras, né, ferramentas para conseguir entender e conhecer esse consumidor, integração ali entre loja, entrega domiciliar, checkouts rápidos, mais eficientes, ou sem checkout, a pessoa né, pode sair da loja com a mercadoria, porque, né, já tem ali um link com o seu aplicativo. Então, tem muita coisa acontecendo, muita inovação, que acho que vai trazer aí benefícios para essa jornada do consumidor cada vez mais, né, sem fricção e com uma experiência superior. E acho que só para finalizar e a gente abrir para perguntas, quando a gente olha para as adjacências além do core, elas cada vez mais se consolidam como fontes importantes de crescimento, mas também de rentabilidade, mais ainda de rentabilidade. Então, se a gente olha, por exemplo, para a Amazon Ads, hoje é o braço de mídia e publicidade da Amazon, o valor que eles têm quase 60 bi em vendas líquidas e eles são a terceira maior empresa de publicidade do mundo. E
A margem operacional deste braço da Amazon é 40% a 50%, em comparação com 11% de margem operacional total da Amazon. Então, mostrando de novo, né, a capacidade dessa vertical de trazer rentabilidade. A mesma coisa acontece no Walmart. O Walmart tem o Walmart Connect, que é o braço de publicidade do Walmart, que cresceu 30% nos últimos trimestres de 2025. E eles também lançaram agora, no passado recente, o Walmart Plus, que é o modelo de assinatura muito parecido com o modelo da Amazon Prime, que está crescendo 15% ao ano. E 25% dos lucros totais hoje do Walmart provém dessas duas verticais, do braço de publicidade e de assinatura. Então, de novo, reforçando, né, essa capacidade aqui dessas adjacências de trazerem rentabilidade.